Bem-vindos ao canal Física da Sala de Aula. Se inscreva e deixe seu like. Medidas de temperatura. A experiência mostra que diversas propriedades físicas de um corpo variam com a temperatura. Exemplos: o comprimento de uma barra de metal, o volume de um líquido, a pressão de um gás a volume constante, a resistência de um condutor elétrico. Qualquer uma dessas propriedades pode ser usada para a construção de um termômetro. Um termômetro é construído a partir da escolha de uma determinada substância termométrica e de uma particular propriedade, a grandeza termométrica dessa substância, que pode variar contínua e uniformemente com a temperatura. Por exemplo, a substância termométrica poderá ser o mercúrio em um tubo de vidro, e a propriedade, a grandeza termométrica, poderá ser o comprimento da coluna de mercúrio, ou a substância termométrica poderá ser um gás mantido a volume constante e a propriedade termométrica poderá ser a pressão do gás. Escalas termométricas. Escalas termométricas correspondem a um conjunto de valores numéricos, onde cada um desses valores está associado a uma temperatura. Para a graduação das escalas foram escolhidas para ponto fixo dois fenômenos que se reproduzem sempre nas mesmas condições: a fusão do gelo e a ebulição da água, ambos sob pressão normal, ou seja, pressão de uma atmosfera. Primeiro ponto fixo corresponde à fusão do gelo, chamado ponto de gelo. O segundo ponto fixo corresponde à temperatura de ebulição da água, chamado ponto de vapor. Nesse instante, nós vamos ver como poderíamos graduar a graduação de alguns termômetros. Então, nós vamos graduar um termômetro na escala Celsius, um termômetro na escala Fahrenheit e um termômetro na escala Kelvin, utilizando para isso os dois pontos fixos, né? A água e gelo, sob pressão de uma atmosfera, primeiro, e depois a água em ebulição. Então, nós iremos fazer, né, a graduação das três escalas mais utilizadas hoje em dia, né? A Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin. Para isso, eu vou pegar dois recipientes. Um contendo água e gelo e o outro contendo água em ebulição. Então, aqui eu vou colocar, nesse recipiente aqui, eu vou colocar um pouco de água e misturar gelo. Aí tem gelo e deixa um certo tempo e deixa a água entrar em equilíbrio com o gelo aqui, né? Beleza. E no outro eu vou colocar a água fervendo, soltando aqui as bolhas, né? A gente fala que está em ebulição. Aqui eu vou colocar três vidrinhos, né, com mercúrio dentro. Vou colocar um para corresponder ao da escala Celsius. Vou pegar um outro que vai corresponder à escala Fahrenheit e vou pegar um terceiro, colocar aqui ainda, né, vai corresponder à escala Kelvin. Eu vou considerar que esse tubinho é exatamente igual a esse aqui, que é exatamente igual a esse aqui, e cada um deles tem a mesma quantidade de mercúrio dentro. Então, logicamente, os três tubinhos eles vão subir, né, o mercúrio vai subir pelo tubo até uma certa altura. Até uma certa altura. Que vai ser a mesma para os três, né, porque o tubinho, os três tubos são idênticos e com a mesma quantidade de mercúrio. Então, vai subir, né, numa certa quantidade de mercúrio. Aí eu vem cá e marco aqui com um esmalte, por exemplo, aqui, um pontinho aqui, um pontinho aqui, um pontinho aqui. No termômetro eu estou querendo graduar na escala Celsius, eu marco aqui 0. Eu falo que aqui é o 0. Na escala Fahrenheit, eu marco o valor 32. E na escala Kelvin, eu marco o valor 273.
Então, o que eu fiz? O primeiro ponto fixo, nos 3 termômetros. Eu poderia inventar o meu próprio termômetro, por exemplo, colocar o termômetro Jair, por exemplo, né? Aí eu poderia colocar o valor que eu quisesse. Nesse caso aqui, né, essas escalas aqui já existem, então eu não posso pegar e falar que aqui seria outro valor. Né? Tem que ser o zero, por quê? Porque ela já existe. Todas as vezes que eu for graduar um termômetro na escala Celsius, que eu colocar água e gelo na pressão de uma atmosfera, né, aqui a pressão aqui é uma atmosfera, a pressão externa aqui, onde que o nível estabilizar aqui do mercúrio, eu marco o zero. Eu coloco um pontinho aqui no vidrinho aqui e falo que é zero. Na escala Fahrenheit, 32 e na escala Kelvin, 273. Beleza. Aí depois eu tiro os 3 termômetros aqui e vou colocar eles na água fervendo aqui. Né? Então tá aqui, lógico, aqui é retinho. Né? Suponho que isso aqui esteja reto. Beleza? Aqui, ó, colocando, tentando melhorar aqui. Isso, que consegui, né? Então, beleza. Então, tá aqui, né? Ele tá com um pontinho aqui embaixo aqui, que é o primeiro ponto fixo, não é isso? Aqui esse aqui é o Celsius, então ele está aqui marcando zero. Aqui é o Fahrenheit, então ele está marcando 32 aqui, eu coloquei o valor 32 aqui, e aqui é o Kelvin, eu coloquei o valor 273. É isso? Agora, na hora que eu coloco os vidrinhos na água fervendo, o mercúrio vai subir aqui, não vai? O mercúrio sobe. Ele vai subir até um certo ponto, depois ele para de subir. Então, aqui vai subir na mesma altura, porque os termômetros são iguais, tem a mesma quantidade de mercúrio, então vai subir também até a mesma altura, beleza. No termômetro que eu quero graduar para a escala Celsius, eu vou colocar o valor 100 aqui. 100. 100 graus Celsius é o segundo ponto fixo, né, para a escala Celsius, ou seja, a temperatura de ebulição da água. Lembrando que a água aqui está em ebulição. Para a escala Fahrenheit, eu coloco o valor 212, né, que seria o segundo ponto fixo para a escala Fahrenheit. Então, a água, ela ferve a pressão de uma atmosfera na escala Fahrenheit a 212 graus Fahrenheit. E para a escala Kelvin, vai dar 373. Então, aí eu fiz, né, o primeiro ponto fixo na escala Celsius, na escala Fahrenheit, na escala Kelvin, depois eu fiz o segundo ponto fixo para cada uma dessas escalas. Né? O Celsius corresponde a 100, na escala Fahrenheit corresponde a 212 e na escala Kelvin corresponde a 373. O intervalo entre 0 e 100 na escala Celsius, eu vou dividir em 100 pedacinhos iguais. Por isso que essa escala também é chamada escala centígrada, ou escala centesimal, porque ela foi dividida em 100 pedacinhos. Na escala Fahrenheit, foi dividido em 180 pedacinhos. Então, 180 pedacinhos iguais. E na escala Kelvin, foi dividido em 100 pedacinhos iguais. Então, observe que a escala Celsius e a escala Celsius e a escala Kelvin, as duas foram divididas em 100 pedacinhos iguais. Então, eu posso falar que uma variação de temperatura na escala Celsius é exatamente igual, né, à variação na escala Kelvin. Então, eu poderia falar que uma variação de temperatura na escala Celsius é igual a uma variação de temperatura na escala Kelvin. Só um detalhe, quando a gente fala escala Kelvin, ela é uma escala considerada escala absoluta, então a gente não coloca graus Kelvin. A gente só coloca o Kelvin. Então, beleza. E depois a gente vai ver a variação, né, na escala Fahrenheit também. Mas, por enquanto, tá bom. Sabendo que uma variação de temperatura na escala Celsius é exatamente a mesma variação na escala Kelvin, já é um bom começo. Depois a gente vê, né,
uma variação na escala Celsius, quanto que seria na escala Fahrenheit e quanto que seria na escala Kelvin. Agora vamos fazer as conversões entre as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então, para isso, né, vamos supor, um determinado valor de temperatura na escala Celsius, vamos supor que o mercúrio subiu até aqui, ó, até nesse ponto aqui. Se eu estiver olhando na escala Fahrenheit, vai estar marcando aqui, não é isso? O mercúrio vai ter subido o mesmo tanto aqui. Lembrando que eu fiz um termômetro, né, os termômetros com os vidrinhos exatamente iguais e com a mesma quantidade de mercúrio dentro deles. Então, logicamente, né, na hora que eu colocar eles no mesmo recipiente, os três no mesmo recipiente, por exemplo, dentro de um determinado líquido, por exemplo, o mercúrio vai subir na mesma altura. Aí a pergunta seria, se na escala aqui está marcando um determinado valor, que eu vou chamar de TC, aqui na escala Fahrenheit estaria marcando qual valor? Vou chamar de TF. E na escala Celsius, estaria marcando qual valor? Na escala Kelvin, eu vou chamar de TK. Aí, para isso, a gente vai usar umas proporções seguintes. Eu vou pegar este tamanho aqui, dividido por este, vai ser igual a este aqui, dividido por este, que vai ser igual a este aqui, dividido por este. E se tivesse um outro termômetro aqui, eu ia fazer a mesma coisa. Vamos ver como que é isso? Então, aqui, ó, vou começar aqui, TC menos zero. Então, fica assim, TC menos zero. Ou seja, esse pedacinho aqui, ó, TC menos zero. Dividido por 100 menos zero. Isto é igual a TF menos 32. TF menos 32. Que é dividido por 212 menos 32. Então, observa que eu sempre pego o menor pedacinho aqui, né, esse pedacinho pequeno aqui, dividido por esse pedacinho, por esse pedaço aqui maior, não é isso? Aqui, ó, pedacinho pequeno, dividido por esse maior aqui. É isso que eu estou fazendo. E aqui, vou pegar esse pedacinho aqui, dividir por este aqui. Então, vamos lá. Esse pedacinho pequeno é TK, eu chamei aqui de TK, não foi? Então, TK, temperatura Kelvin, menos 273, dividido por 373, menos 273. Então, aqui, eu arrumei, né, as minhas relações. Se tivesse um outro termômetro aqui, eu faria a mesma coisa, né? Vamos supor, o termômetro Jair, por exemplo. Vamos supor que eu crio um termômetro Jair aqui, ó. No ponto de fusão aqui, ó, eu coloco 30, por exemplo. E no ponto de ebulição aqui, eu coloco 130, por exemplo. E vou dividir em 100 pedacinhos também, iguais. Aí, uma determinada temperatura na escala Jair, né? Temperatura Jair, aí para me relacionar com a escala Fahrenheit, com a escala Celsius e a escala Kelvin, eu faço a mesma relação. Então, aqui eu vou criar, né, a escala Jair, onde o ponto de fusão seria 30 graus Jair, beleza? E o ponto de ebulição 130 graus Jair. Aí eu poderia relacionar essa escala com as outras, né? Com a Celsius, a Fahrenheit e com a Kelvin. Como? Da mesma maneira, eu vou pegar aqui TF, PJ, quer dizer, menos 30, dividido por 130,
menos 30. E vamos supor que um aluno inventou uma escala agora. Eu ia fazer a mesma coisa, tá? Esses valores aqui são arbitrários. Eu só não poderia pegar esses valores aqui, né, colocar qualquer valor para a escala Fahrenheit, porque ela já existe, então não tem jeito. Aí vamos supor que eu preciso relacionar a temperatura Celsius com a Fahrenheit. Aí eu vou fazer, né, eu vou pegar essa igualdade aqui. Vamos supor que eu necessite pegar a relação entre Fahrenheit e Kelvin. Aí eu pego essa igualdade aqui. Vamos supor que eu precise relacionar a escala Kelvin com a Celsius. Aí eu vou pegar essa igualdade aqui, ó, que eu vou passar aqui agora. Aqui, ó. Relacionar essa igualdade aqui. E se eu quiser relacionar qualquer uma com a minha escala, né? Fahrenheit com Kelvin com Jair. Vou pegar essa escala, essa igualdade aqui. E assim por diante. Se eu quisesse pegar Jair com Fahrenheit, eu pegaria essa igualdade aqui. E com a escala Celsius, Jair com a escala Celsius, eu faria essa, pegaria essa igualdade aqui. Então, eu vou pegar aqui só as principais, tá? Só para a gente ver como que é. Então, olha aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar Celsius com Fahrenheit. Então, olha aqui, aqui é TC. TC menos zero é o quê? TC, né? Todo número menos zero é o próprio número. Então, TC menos zero é TC. 100 menos zero é quanto? 100. Beleza. E aqui, o que eu tenho aqui? Eu estou relacionando com a temperatura Fahrenheit, né? Temperatura Fahrenheit menos 32. Eu não tenho o que fazer, então vou deixar assim. E aqui, 212 menos 32 dá 180. Então eu coloco 180 aqui. Beleza. Então eu já tenho uma formulazinha, né, que dá para transformar graus Celsius em Fahrenheit ou Fahrenheit em graus Celsius. Beleza. Um determinado valor, né, de temperatura na escala Celsius, transformar esse mesmo valor, né, para a escala Fahrenheit. Então, mas geralmente nos livros vem simplificado aqui o denominador aqui, ó. Eles dividem o 100 aqui, eles simplificam aqui por 20 e aqui por 20 também. Então, o que eles fazem aqui? 100 dividido por 20 vai ficar o quê? 5. E em cima aqui eu vou repetir tudo, né? Vou ter aqui 9, né? Quer dizer, né? 9. Então, esta aqui é a formulazinha que é mais, do jeito que ela é mais vista nos livros. Dessa maneira aqui. Vamos supor, eu vou relacionar graus Celsius com Kelvin, por exemplo. Então, eu vou pegar essa relação aqui, né? Então, vou mudar a cor da tinta aqui. Vou fazer de azul agora. Vou fazer ela de roxo aqui, ó. Pela cor que está o circulado aqui. Então, olha aqui. TC menos zero, TC, não é isso? 100 menos zero é 100. Beleza. Agora, de cá, vai ficar TK menos 273. E aqui embaixo é o quê? Do 373 menos 273, que vai dar 100, né? 100. Mas, observe, então, posso cortar esse aqui com esse aqui. Então, esta formulazinha, ela vai ficar assim. 273. É uma das maneiras que ela vem nos livros. Eu poderia até relacionar também a escala Fahrenheit com a escala Kelvin, por exemplo. Né? Vou fazer essa relação aqui da escala Fahrenheit com a escala Kelvin. Vou fazer ela de vermelho, por exemplo. Então, aqui, ó, a Fahrenheit é
temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 212 menos 32, que dá 180, não é? 180. Agora eu estou relacionando com a Kelvin, não é? Então ficaria o quê? Temperatura Kelvin menos 273, né? Tirei daqui, ó. Agora dividido por isso aqui. 373 menos 273 dá quanto? Dá 100, não dá? Então, beleza. Aqui, o que eu posso fazer aqui? Temperatura Fahrenheit menos 32. Vou dividir aqui por 20, aqui por 20. Então, aqui vai ficar o quê? 9, né? 9 aqui. Aqui vai ficar a temperatura Kelvin menos 273 dividido por, se eu dividir aqui, vai sobrar 5, né? É uma outra maneira, né, de eu transformar, uma maneira de eu transformar o temperatura Fahrenheit em Kelvin ou Kelvin em Fahrenheit. Logicamente, eu chegaria nessa mesma resposta aqui, nessa mesma equação, se eu pegasse essa equação aqui e no lugar do TC, eu colocasse esse valor aqui, do TC, né? Aí eu chegaria, imagina aqui, ó, no lugar do TC aqui, ó, aqui não é TC, eu coloco TK menos 273 aqui. Aí eu chego, essa forma aqui se transforma nessa aqui, logicamente. E eu poderia fazer relações também com a escala Jair. Eu só não vou fazer por falta de espaço e não ser uma escala oficializada, né? Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.